porque Deus, ele sabe. Deus não pode mexer. Gente, assim, ó. Ai, meu marido não me ama, não sinto que ele não me ama, eu vou ficar orando e jejuando. Você vai orar e jejuar, e de verdade. Aham. Não é porque Deus não é o Todo-Poderoso, mas Deus não mexe no livre-arbítrio do ser humano. Se o homem não quer amar, não tem quem faça o homem amar, minha amiga. É verdade, gente. Deus, ele podia fazer o quê? O que ele fez ali por Lia, Vini? Ele Vai. entregou filhos homens para ela. Porque Isso. se a mulher tinha filhos, ela já tinha a vergonha de não ter filhos, porque o judeu acreditava que não ter filhos era uma maldição. Então, logo, se tem filho, pelo menos não tem a maldição. Só que tem um Aham. detalhe. Deus ainda dá homens, porque mulheres que têm filhos e homens são mulheres com muita graça. Então Deus tem essa misericórdia sobre a vida de Lia. Só que nada mudou, Vini, no Na... relacionamento porque ela teve filhos. O que nós queremos trazer para você? Não adianta você fazer de tudo que você vai dar filho, ficar disputando com a irmã, porque Lia e Raquel disputavam por Jacó. Não É. adianta você disputar com a tua sogra o olhar do teu marido, Uhum. disputar com a tua enteada. Nós falamos na quarta-feira passada sobre isso, uma cliente que eu atendi, que ela não aceitava a enteada dela. É. Faz o quê? Não aceita a enteada, não aceita a história do marido, porque casou com uma mulher, com um homem que tem filho, de um outro relacionamento. Começa por aí. Você vai simplesmente negar a história desse homem? É a história Uhum. dele, tem que É, respeitar. Ou então nós não trouxemos casava. isso mesmo. Então, por que disputar mulher para ter o olhar do marido? Por que esse medo da rejeição? Lia era uma mulher que ela viveu com esse medo, ela viveu com a competição. Ela e É. Raquel. Ó, e uma outra prova aqui, ó, de que Lia ainda era desprezada anos depois, ó. Ela teve que negociar uma noite com Jacó, né? Então, assim, ela entregou as mandrágoras, né, para Raquel, aí Raquel cedeu Jacó para ela. Olha aqui, ó, à tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro, e Lia lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei. Não, tem noção? A esposa teve que alugar o marido. Ó, eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Ouvindo Deus Lia, ela concebeu e deu à luz um filho. Ó, Deus me recompensou, porque dei minha serva a meu marido e chamou-lhe Sacó. Ou seja, ela vai, né, entendendo que Deus vai recompensando ela com os filhos, né? Mas veja aqui, ó, Sacar era o que? Era o quinto, sexto filho dela, não sei, É, acho porque que aí depois Diná vem nasce Diná. aqui já. Então, assim, ela já estava há anos buscando esse olhar de Jacó, gente. E ela não conseguiu ser uma mulher plena em Não plenitude, conseguiu ser uma mulher plena. porque ela precisava do olhar do marido, gente. Olha só que coisa interessante. Se eu preciso do olhar do marido, se eu vivo para isso, eu vivo acabada, eu vivo destruída. Se Vive. eu vivo procurando o olhar do meu marido, eu tenho que disputar com uma outra mulher para ter, porque vamos pensar, É, ela tinha que disputar com Raquel para ter o marido junto dela, pelo menos uma noite. A gente tem noção do que é isso? sim. Agora você me diz, ai, eu não vivo isso, graças a Deus. Imagina se você disputa com a tua sogra, com a tua enteada, se você disputa com a ex-mulher do teu marido, minha amiga, alguma coisa de errado com você. Uhum. Não tem que entrar nessa disputa. Primeiro, não se disputa com a enteada, porque a enteada é filha do Sim. marido. Não se disputa com sogra. Sogra é a mãe do seu marido. Ai, mas ela disputa comigo. Você não dispute com ela, então. Sai você desse ringue. Então, você precisa ter uma conversa com seu marido, claro, porque muitos maridos são os príncipes da mamãe, né? E se você casou com o príncipe da mamãe, minha amiga, você vai ter que ter muito jogo de cintura. Porque se ele está vinculado à mãe, você não pode disputar a mãe. Porque se esse marido, Vinícius, amiga, se esse marido começar a te ver como mãe, ele vai se atrair sexualmente por outra mulher. Então não queira disputar com a tua Isso sogra. acontece mesmo. Deixa o lugar da sogra para a sogra. E o teu lugar preserve para o teu lugar. Só que você tem que trabalhar essa rejeição. Se você tem medo de ser rejeitada, você tem que trabalhar isso em você e parar de dedicar energia para isso. É. Para você conseguir ter uma vida plena, porque eu imagino a vida de dor de Lia. Você consegue imaginar? Lia era uma mulher de dores, minha amiga, dores. Ela viveu uma vida de aflição. Isso. E olha só o que diz aqui no versículo 20, ó. E disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos e chamou Zebulon. Olha a luta dela, a cada filho que nascia, gente, era o sexto filho. E ela ainda não se via plena, por quê? Porque não tinha esse olhar do marido. Ou seja, ó, dar filhos, ou seja, os filhos não vêm para fazer com que o casal permaneça juntos. E outra coisa,
Não adianta você E é uma falsa expectativa acreditar nisso, né? E se você acha que vai evitar uma rejeição fazendo isso com o seu marido, é o fim. Sabe por quê? Sim. Porque se o seu marido ele tem algum distanciamento seu, você vai precisar entender o porquê desse distanciamento. Entender o que está acontecendo. Trabalhar as suas dores. Uhum. Lia precisava trabalhar a dor dela, gente, mas ela não sabia dessa ciência que a gente tem hoje. Hoje nós vivemos uma época, diríamos até, vamos pensar, privilegiada, porque você tem um parto que você pode escolher, um parto sem dor, a criança não morrer, a mãe não morrer. Naquela época era mais difícil, era tudo muito mais rústico, mais arcaico mesmo. Sim, era mesmo. Então hoje nós somos mais privilegiados, se é que eu posso dizer assim, né? Somos mesmo. Então, nós temos que fazer uso dessa ciência. Imagina, a vida com Deus, quando você vive uma rejeição, interfere, você não consegue viver uma vida de oração. Olha, gente. Ou você só chora nos pés do Senhor, vive chorosa. E isso pode até gerar uma depressão. E nós sabemos que rejeição, esse sentimento de rejeição, sempre se sentindo rejeitada pelo marido, pelas amigas, pela sogra, pela mãe, pela irmã, se você sempre se vê rejeitada pelas pessoas, isso é um trauma que você tem desde o mundo intrauterino. Você sabia que o trauma da rejeição, ele acontece no mundo intrauterino? É quando a criança percebe que o útero está frio, quando a mãe está muito estressada, ou quando a mãe tem algum problema naquela gestação, o marido morre, tem problema no casamento, ela de repente não espera ter aquele filho, ela tem problema com a sua criança interna. Sabe o que ela leva para o bebê? Ela dedica energia para essas dores, o sangue acaba não circulando muito sobre o útero, então fica aquele lugarzinho frio, com pouca circulação de sangue. Uhum. Sabe o que acontece? A criança começa a pensar, essa vida é muito difícil, a vida é muito dura, e dependendo da emoção da mãe, eu não queria ter esse filho, eu não vou conseguir ser mãe, passa para a criança. Você transfere para a criança. Ou eu quero ter um filho só para segurar meu marido. Você não quer ter um filho por amor. É para segurar marido, a criança sente. Então a criança começa a entender que eu sou rejeitada, minha mãe não me ama. A criança faz o quê? Ela se desconecta. Emoção com razão. Sabe aquela pessoa que não consegue falar dos sentimentos? São pessoas que têm esse trauma nessa fase. São pessoas que sempre se sentem rejeitadas. Aí sabe o que elas fazem para evitar a rejeição? Evitam relacionamentos. Amor, mas assim, ó, aqui a gente tem que deixar claro, né, que esse é um outro olhar, né? O que você está trazendo é sobre o trauma da rejeição. Isso. Não é Lia. Não é o que aconteceu com Lia. Não sabemos se isso aconteceu na infância, no ventre da mãe ali de Lia. Só que nós estamos trazendo a dor da rejeição de Lia e como que a ciência explica essa dor hoje. Isso, assim, ó. Então, o que a dor da rejeição. Isso, então assim, ó, tem pessoas que convivem com essa dor, sabe? Com essa necessidade de serem aceitas porque sentem que foram rejeitadas. Esse sentimento de rejeição é o que a Dulce está explicando aqui, que não é o que nós estamos falando sobre Lia, né? Então, assim, o que a Dulce está explicando é justamente isso. Não é o que aconteceu com Lia, é o sentimento de rejeição. É um sentimento de rejeição, isso mesmo. Então, assim, ó, tem adultos hoje que têm essa necessidade, que sentem que são rejeitados, foram traumatizados no mundo intrauterino, que é o que a Dulce está explicando aqui, gente. Então, isso é muito sério. Exato. Então, aqui, ó, veja, são duas visões, né? Nós estamos fazendo aqui o olhar de uma mulher rejeitada e nós estamos trazendo quando um adulto, ou melhor, quando um bebê, quando um bebezinho lá dentro do útero da mãe sofre essa rejeição também. Porque leva para a vida adulta. Porque vai levar para a vida adulta também. Olha o impacto que dá. E depois eu quero trazer um caso que nós atendemos de uma mulher que, quando criança, estava nesse papel de sustentar o casal. Vai. E olha só que coisa, né? Nessa questão, isso é muito importante trazer. Não estamos falando que Lia teve essa situação, mas hoje a ciência entende a rejeição começa no mundo intrauterino. Isso aí. E é validado com experiências que a criança vai vivendo. Experiências que muitas vezes não são de rejeição, mas a criança que tem o trauma observa como rejeição. Gente, cuidado, porque, olha, dependendo do trauma que você tem, nós falamos na live passada, dependendo do trauma que você tem, você vai enxergar as suas relações com o óculos do trauma. Então, se você sempre se sente rejeitado, tudo vai ser rejeição para você. Talvez eu olhe uma situação e falo, não, mas não é uma rejeição, mas para aquela pessoa é uma rejeição. Por quê? É o olhar do trauma. E ela tende a casar com um marido que a rejeite.
justamente para justificar esse trauma aí. A nível inconsciente. É a nível inconsciente. É por isso que você precisa se conhecer, Exato. se fortalecer, para não viver com base no olhar traumático.